Bem-vindas para a nossa semana especial de Natal. Enquanto o Instagram está informando aqui, eu tô ativando o YouTube. Vamos ver aqui como que faz. Transmitir ao vivo. Público. Como que eu faço aqui? Que geralmente é a Leleca que faz pra mim. Ixi, gente. A Helena viajou e eu não sei colocar aqui no YouTube público. Como que eu faço aqui? Vamos ver, só mais um minuto. Vamos entrando, bom dia. Tô só abrindo aqui no canal do YouTube também, mas eu acho que eu vou... Gente, eu sou... Assistir... Como que eu faço aqui? Alguém sabe? Criar um shot, enviar um vídeo, transmitir ao vivo. Aí eu ponho transmitir ao vivo. E ele... Não vai. Criar um título obrigatório. Manhã de cura, semana especial de Natal. Pronto, YouTube tá aqui. Público, local. E agora? Não vai. Ai, gente. Acho que a gente vai fazer por aqui e jogar lá, tá? Senão eu não começo, porque eu realmente não restringir. Não sei como faz isso aqui. Não consigo. Olha, eu aperto aqui, não vai. Ai, não tô conseguindo transferir pelo YouTube. Que coisa, deve ser uma coisa tão simples, mas a Helena que coloca pra mim todos os dias. Não consigo, que pena. Vamos por aqui. Vamos por aqui, a gente joga lá. Deixa eu centralizar. Bom dia a todos vocês que estão entrando, chegando para nossa manhã de cura especial. Hoje eu tô sem o meu braço direito, sem a minha Leleca que foi viajar. Bom dia, Vivi, Neuza, Camille, Sani, Edilane. Bom dia, Eve, Girassol da Gratidão. Bom dia, Cris, Ana Tereza Garcia, Marcelo, Maria, Lígia Vivolo, bom dia. Paulo, querido, bom dia. Patrimozic, Alemoncal, Carol, Luiz, querido, Adri, Nayazinha, todos vocês que estão entrando, sintam-se muito bem-vindos, muito acolhidos aqui. Que carinho, que gostoso ter vocês aqui nessa manhã. Hoje eu tô muito, muito feliz. A gente está começando a nossa manhã de cura especial de Natal, né? Para quem não sabe, todas as manhãs de segunda a sexta-feira eu faço aqui ao vivo as manhãs de cura por volta de 7h40 da manhã, 7h40, 7h50. E esse programa é um programa que está sendo muito maravilhoso para mim e eu estou recebendo feedbacks incríveis, né? A intenção é realmente elevar a vibração, trazer pensamentos leves e nós estamos fazendo muitos exercícios, trazendo temas incríveis que estão ajudando muita gente. E essa semana eu intuí que seria legal, né, por conta do Natal, a gente fazer o nosso pré-Natal. Vamos falar sobre a vida desse homem maravilhoso, magnífico, desse ser, né, tão elevado, tão incrível, que é o Mestre, o Pai, o homem, né, Jesus Cristo. E eu vou falar uma semana sobre ele, porque a intenção aqui
é revelar para vocês um pouco do que eu aprendi, do que eu acredito sobre ele, né? E quando eu falo revelar, é porque realmente o meu estudo em cima de Jesus não é só um estudo da fé católica ou da Bíblia, né? É um estudo meu de muitos anos, de pesquisas, enfim, de coisas que eu vejo por aí, e principalmente desse livro. Eu não sei se vocês conhecem, esse aqui eu ganhei do meu pai, ó, já tá bem velhinho. Esse é o livro de Urântia, é o meu livro guia, meu livro de cabeceira. Eu estudo esse livro desde os... Faz 17 anos que eu sou leitora desse livro, né? A gente nunca fala, eu li o livro de Urântia. Tudo bem, eu li, mas você continua lendo uma vida inteira, porque isso é uma revelação para 1000 anos. É um estudo contínuo e cada vez que você volta, você vê que tem mais e mais e mais, né? A outra base das minhas referências de Jesus é o Theta Healing, tá? A Havaiana fala pouco, mas fala o necessário sobre Jesus, e é o que eu vou trazer para vocês. E esse outro curso também, que é maravilhoso, um curso em milagres. Ele é um livro que eu vou falar para vocês também, que é um treinamento, é um curso mesmo, é um curso em milagres. É o melhor nome que pode existir para esse livro, né? Tanto o livro de Urântia quanto esses são best-sellers. A Havaiana, o Theta Healing, já está em praticamente todos os países do mundo. Então, são as minhas referências e para mim elas são extremamente complementares. Elas não se desconectam. Então, falar de Jesus através dessas referências, para mim, é o que há de mais elevado. Mas é claro que eu não estou aqui para convencer vocês do meu Jesus, que eu acredito, né? E nem para impor a minha verdade. Eu tô aqui trazendo um conhecimento. Muita gente me pede há bastante tempo para falar um pouco do livro de Urântia. O livro de Urântia é um livro que, como eu falei, eu leio há mais de 17 anos. Eu tenho um grupo de estudos. É um livro muito complexo. Então, é claro que numa manhã, assim, rapidinho, a gente não vai conseguir contar tudo. Mas aos pouquinhos eu vou introduzindo vocês. E o que me importa aqui nessa semana em relação ao livro de Urântia é trazer sobre a vida de Jesus, que é o que mais me fascina nesse livro, tá? Bom, se você quer saber mais sobre esse ser magnífico, ativa o aviãozinho também, chama os seus amigos, vamos entrar nesse clima. E olha, eu tô fazendo agora para aproveitar essa energia de Natal, mas já vou começar aqui quebrando uma regra. Na minha crença, no que eu acredito, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? Eu comemoro meu Natal no dia 21 de agosto. Para mim, segundo o livro de Urântia, ele nasceu no dia 21 de agosto. Só que essas são elucubrações mentais, são brain candies para quem gosta de pesquisar, para quem gosta dessas distrações para a mente, porque a verdade verdadeira é que o que interessa na história desse homem é a essência. Portanto, eu te convido, independente da sua religião, da sua fé, independente se você acha que muita gente fala, Cristo foi um político, Cristo foi um sábio, Cristo é um mito. Para mim não, para mim Cristo é real, tá comigo, mas independente do que você acredite, isso que eu quero falar que é muito legal, independente da sua fé ou da sua crença, conhecer a vida desse homem é entender o que há de mais elevado, é ter realmente uma bússola, um guia, uma referência para tudo que você vai fazer na sua vida. Então vamos começar trazendo meu Jesus como o maior Theta Healer que eu já conheci e que já se conheceu na história. Tá? Por que Theta Healer? Claro, Jesus não falava em Theta Healing, mas tudo que o Theta Healing fala é a base do que Jesus falava, né? A lei mais elevada de todas que pode desviar qualquer outra, vamos supor, o Theta Healing fala de leis, né? Leis da física e leis emocionais. Ele diz que para a gente dominar leis da física, a gente precisa dominar algumas leis emocionais. Então, a lei emocional mais elevada que existe, segundo o Theta Healing, é a lei da compaixão. É a única que te leva ao amor puro e incondicional do Criador,
né? E que pode desviar outras leis. O que significa desviar outras leis? Significa que a lei da compaixão, ela tem o poder de desviar as próprias leis da física. Através da compaixão você consegue o verdadeiro milagre, tá? E só a compaixão leva ao amor. Isso, se vocês assistiram Matrix, dá para perceber um pouco disso, né? Quando a mudança dele interna faz com que ele consiga se desviar ali daqueles tiros e de tudo. A gente está aqui ainda num nível muito de bebês enquanto seres espirituais, mas o desenvolvimento da nossa mente, da nossa capacidade psíquica, do desenvolvimento dessas habilidades psíquicas, ele passa impreterivelmente pelo desenvolvimento da espiritualidade. A gente pode alcançar toda a ciência, né, de uma forma mecânica, de uma forma meramente científica, racional. No entanto, os poderes da sua mente, eles vão ser acessados e estão sendo acessados conforme você aprenda a dominar a mente. E você só domina a mente através da criação e do treinamento das virtudes, ou seja, o que a gente chama no Theta Healing de leis emocionais. Mas eu quero ler para vocês, hoje eu quero abrir essa fala sobre Jesus, lendo para vocês um capítulo curtinho da Vaiana, nesse primeiro livro dela. Eu quero ler e explicar. Oi, amiga, Annette Naiman. A Annette Naiman é uma amiga minha, uma grande amiga, judia, mas que tem Jesus no coração, né? Hoje tem muitos judeus, sabe? Vocês sabem que tem muitos judeus hoje em Israel. Eu tenho uma relação muito próxima com os judeus. O pai das minhas filhas é judeu, né? As minhas filhas foram criadas, foram educadas no começo da vida também na religião judaica. Então, eu gosto muito do judaísmo e hoje eu fico feliz porque há muitos judeus que abriram seus corações para Jesus. Por quê? Porque eles estão traindo a religião deles? Claro que não, porque eles estão dando um passo adiante. Eles têm olhos para ver, coração para sentir, percebem que essa palavra, que essa história tem valor. Então, por que negar alguma coisa que tem valor? Então, eu te convido, se você, não importa a sua fé, você pode até achar que Cristo foi um mito, tem várias teorias da conspiração e que falam que ele não existiu, que ele foi criado, não me importa. Se você conhecer a história dele como eu conheci, é inquestionável. É impossível dizer que esse homem não existiu. Quando a gente for falar do livro de Urantia, o livro de Urantia traz uma novidade. O livro de Urantia está dividido em 4 partes. Uma parte... Alguém aqui já ouviu falar do livro de Urantia? Tem muita gente no YouTube já falando, mas eu ainda não encontrei alguém falando de forma consistente. Outro dia eu vi um vídeo da Carol Capel, acho que é Carol Capel, uma menina que fala sobre umas coisas assim, galácticas. Eu até escrevi uma mensagem para ela, não me respondeu. Ela fez um vídeo para falar sobre o livro de Urantia. Foi legal porque acaba disseminando isso para mais gente, né? Mas ela falou assim, vou falar do livro de Urantia, que é um livro que mudou completamente a minha vida e você não vai ser mais o mesmo depois que você ler esse livro. Eu não tô com ele aqui porque também nos meus desapegos eu acabei doando quando eu fiz uma limpeza em casa. Oi? Gente, você não doa um livro desse. Eu também faço limpezas em casa, né? Mas é impossível você doar esse livro. Isso aqui é uma revelação para 1000 anos. E aí ela falou assim, mas deu tempo de eu ler para vir fazer esse vídeo. Peraí, eu leio isso aqui há 17 anos. As pessoas, isso aqui tem, as pessoas que leem comigo isso aqui leem há anos em grupos de estudo. Como que ela leu isso aqui rápido para fazer um vídeo com tão pouca consistência e ainda desapegou? E você desapega de um livro desses, com tantas revelações assim, e dá numa faxina, se ele mudou a sua vida completamente, você nunca mais foi o mesmo? Então, cuidado com as informações que vocês estão ouvindo por aí, tá bom? Ainda que ela teve uma boa intenção, ela estava divulgando esse livro que eu acho que merece ser divulgado, né? Mas, enfim, esse livro ele traz o seguinte, vamos já voltar para o Theta Healing, tá? Hoje é só uma introdução do que eu vou fazer aqui. Eu vou falar durante a semana um pouco sobre o curso em milagres, como ele funciona, como que ele chegou, tá? Que é muito interessante a história. E agora, rapidinho, vou falar o livro de Urantia, tá? O livro de Urantia também é uma revelação. O livro de Urantia, quem tá perguntando aqui o nome,
tá? É um best-seller, ok? Vamos lá. O livro de Urântia, gente, ele tá dividido, ele é assim, olha. Inclusive, essa minha amiga Nete estudou um pouquinho do livro de Urântia comigo, né? Quando eu tinha um grupo de estudos na casa do meu pai, que meu pai é o meu pai, ele trouxe uma das primeiras traduções do livro de Urântia. Quando chegou no Brasil, chegaram pouquíssimos exemplares e um deles era do meu pai, que ele já esperava há anos. Então, eu tenho familiaridade com esse livro há muito tempo. Ele é todo em papel bíblico, tá vendo? Hoje estão falando muito. Se você procurar no YouTube, você já vai encontrar bastante coisa, ó. Ele é todo em papel bíblico, aquele papelzinho bem fininho. São 2.097 páginas, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele está dividido em 4 partes. Eu dou esse livro de presente para muitas pessoas que eu amo e que eu acho que tem profundidade para ler. Olha, ele está dividido em 4 partes. Eu só vou contar só para deixar vocês curiosos, tá? Porque o que eu gosto daqui mesmo é realmente... Quer dizer, tudo é impressionante, tudo é maravilhoso. Eu, por mim, passaria a vida falando do livro de Urântia. Mas quando o Theta Healing chegou na minha vida, o Theta Healing me trouxe uma forma muito mais prática de fazer todo esse conteúdo ser entendido. Então, a parte 1, né, ela fala sobre o universo central e os superuniversos. Esse livro, ele une filosofia, física, espiritualidade, ciência, né? Muitas descobertas arqueológicas, científicas e também na astronomia aconteceram depois dele ter sido escrito, e ele já tinha revelado exatamente aqui, com todas as palavras como era, e depois essas descobertas foram feitas. Mas é uma revelação para 1000 anos. A gente tem que pensar que no tempo da humanidade, 1000 anos é nada, né? Pra gente são algumas gerações, pro tempo do universo, 1000 anos é um piscar de olhos, tá? Então, por isso alguns conceitos ainda são muito difíceis para a gente, porque a nossa ciência e a nossa tecnologia ainda não avançaram o suficiente para que a gente tenha um entendimento global desse livro. Mas com um estudo profundo dá para ler muito e aprender muito com ele. A primeira parte dele fala sobre o universo central e superuniversos, né? Então é pura cosmologia. Ele fala da criação do universo e de todos os universos, né? Dizendo que não existe só o nosso universo, há muitos planetas habitados, a criação de tudo. Só que assim, a descrição é tão perfeita, né? Ele fala de elementos químicos, ele fala de tudo que você pode dizer de como o universo foi criado, né? Da anterioridade do universo, ou seja, Deus, quem é Deus, divide todas as pessoas de Deus, quais são os conceitos de Deus, deidade, trindade, tudo isso fica muito bem explicado, mas é extremamente quântico, extremamente filosófico. Então essa primeira parte é uma parte muito difícil de ser estudada, e a recomendação é que a gente estude realmente em grupos de estudo, né? Como eu fiz, porque realmente é um conteúdo muito diferente. A segunda parte vai falar do nosso universo local, então desse universo onde o nosso planeta Terra, né, chamado aqui de Urântia, chama o livro de Urântia, porque esse livro diz que o nosso planeta é conhecido no universo como Urântia. Urântia é o nome dado ao planeta Terra por esses seres aí galácticos, né, e a gente chama aqui de Terra, mas é Urântia, por isso que chama o livro de Urântia, e ele vai explicar todo o porquê disso. Então essa segunda parte fala do universo local, né, do nosso sistema, do nosso universo. Quem criou o nosso universo? Ele fala que o universo foi criado, ele fala de seres estelares, e hoje você tem, né, tem um cara muito interessante, eu fiz até uma palestra sobre ele, que é um professor de Harvard, e ele é cientista, ele é muito conhecido, e que ele fala sobre isso também. Não sei se ele leu o livro de Urântia, mas ele defende através da física, né, essa ideia de que tudo isso foi criado e que tem níveis de seres estelares. Tudo isso está descrito aqui com uma riqueza de detalhes tão impressionante que é impossível um ser humano ter escrito.
Depois tem a terceira parte, que é a própria história de Urântia. A história de Urântia, a história da nossa terra. Então ele vai contar, isso é de arrepiar. Foi aí que eu consegui entender, né, a maior dúvida que foi construída na minha cabeça, porque eu estudei num colégio católico, eu estudei num colégio de freiras. E naquele colégio eu fiz catecismo, eu tinha aula de religião toda semana, e a gente aprende a Bíblia, e a Gênese, e Adão e Eva, e Antigo Testamento, né, como a criação do mundo. E de repente você chega lá na quinta, sexta série e começa a estudar a teoria de Darwin, e vê que o nosso ancestral era um primo esses hominídeos ancestrais, né, tem uma origem próxima aos macacos, e aí não é que a gente descende do macaco, tá? Isso daí é um erro completo, mas a gente em algum momento tem uma origem próxima. Vamos dizer que somos primos, depois, né, na cadeia evolucionária a gente divide, ramifica para um hominídeo que vai gerar o homem, e o macaco continua macaco, tá bom? Vamos já tirar esse erro, porque Darwin não falou. Tem muita gente que fala que a gente veio do macaco, a gente não veio do macaco, esquece isso. Somos primos, tá? Se a gente tivesse do macaco, não tinha mais macaco, era tudo homem, concorda? E aí, essa parte da história de Urântia é a história de Urântia mesmo, da Terra, né? Então, desde a formação, como a Terra foi formada, todas as fases que ela passou até ela ficar no ponto de ser habitável, né? Todas as eras, tudo que aconteceu, o resfriamento, não sei o que lá, todas as eras, mas assim, explicadas quimicamente, biologicamente, de uma forma muito detalhada, até a possibilidade da chegada da vida na Terra, né, através do plasma da vida que foi jogado nos oceanos, e aí vem as bactérias, os protozoários, né, as células eucariotas, procariotas, o desenvolvimento, as simbioses que aconteceram, que elas começaram a se unir, formando seres um pouco mais complexos, como as algas, todo o desenvolvimento, passando pelos invertebrados, vertebrados, vegetais, tudo que você possa imaginar, tudo que Darwin falou tá aqui, exatamente, só que com alguns plus que fazem a gente entender e juntar a história, e explica a história, inclusive, de Adão e Eva, né? Explica a história dos primeiros homens na Terra, e que não foram Adão e Eva, né? Adão e Eva eram seres de elevação biológica que tiveram aqui para elevar a nossa genética quando já havia humanidade na Terra, que vem da origem animal. Então ele vai explicando com uma riqueza de detalhes todas as distorções, ele explica rebelião de Lúcifer, por que o nosso planeta é caído, quais são as influências que estão acontecendo aqui, e explica depois, na quarta parte, sobre Cristo Micael, né? Traz todos os ensinamentos da vida de Jesus, e essa parte que é fascinante. Ele traz Jesus, nesse livro, como um filho criador, né? Eu vou contar mais do livro de Urântia num outro dia. Hoje eu quero voltar para o Theta Healing, mas é só para quem está aí muito curioso entender do que eu estou falando. É um livro muito interessante. E o que ele traz de novo aqui sobre Jesus, gente? Tirando essa parte galáctica, vamos trazer Jesus aqui, homem, Jesus Cristo, tá? Ele conta toda a vida de Jesus, porque nas Escrituras, na Bíblia, por exemplo, a gente tem Jesus já, né, com a sua obra, depois de tantos anos. Aqui, ele conta a vida de Jesus desde que ele foi anunciado para Maria. Ele explica exatamente o que foi o tal do milagre, né, quem era o pai de Jesus aqui na Terra. Tá tudo explicado, e ele conta a vida de Jesus em detalhes, desde o seu nascimento, desde como esse grande avatar, filho de Deus, né, que processo aconteceu para ele conseguir entrar aqui num corpinho humano e vir para essa experiência. Conta ano por ano detalhadamente. Você vê aqui um Jesus criança, um Jesus adolescente. Você vê a vida de Jesus aqui em forma detalhada. Existe um livro chamado Operação Cavalo de Troia, do J.J. Benítez, né, uma série de livros, e que foi, quando eu li a primeira vez, eu li o Operação Cavalo de Troia antes do livro de Urântia, quando eu era adolescente.
E eu fiquei muito, muito intrigada, porque na Operação Cavalo de Troia, ele contava detalhes da vida de Jesus, né? A Operação Cavalo de Troia é uma delícia até, se você tem um filho aí adolescente e quiser dar, porque até para nós adultos, então a ideia é que ele entra numa cápsula do tempo e aí ele dá ali, né? Ele garante que aquilo aconteceu, que era um cientista que veio, que fez, ele explica ali os cálculos da física e faz uma viagem lá para o passado. E aí quando ele chega no passado, ele volta nos tempos de Jesus, né? E aí ele vai contando detalhadamente muitas coisas que aconteceram, que não estão na Bíblia, mas que tem uma riqueza que faz todo sentido e que fica verossímil. E aí, uma vez ele foi numa entrevista, né? E aí começaram a acusá-lo de plágio. Por quê? Porque os urantianos, né, os urantianos que leram o livro de Urântia, sabiam que toda aquela riqueza de detalhes não vinha da imaginação dele, vinha do livro de Urântia, ele estava plagiando. E um dia ele teve que confessar isso durante uma entrevista, para não ficar chato. O Benítez acabou confessando que ele era um leitor do livro de Urântia e que toda essa parte da vida de Jesus tinha sido inspirada. Ele escreveu também sobre a rebelião de Lúcifer, tal, enfim, tudo que ele pôs ali, que é genial, vale a pena a leitura, uma boa introdução para o livro de Urântia, vem do livro de Urântia. Então esse livro aqui é magnífico, eu vou falar melhor dele na semana e vou contar um pouco do Jesus aqui, tá? Que me convenceu e que realmente eu casei com Jesus quando eu li esse livro. Eu nasci católica, estudei em escola católica, mas eu não sou uma pessoa de ir a igrejas, né? Respeito à religião, mas também vejo distorções, ainda assim vejo seu grande valor, né? Vejo grande valor, porque os ensinamentos de alguma forma estão aí, como em todas as religiões, todas elas têm muito valor, mas quando eu li a vida de Jesus inteira nesse livro, eu casei com ele, eu falei, é o homem da minha vida, e é o exemplo, e é tudo que eu quero ser. Consigo? Claro que não. A densidade aqui é dura, ela traz a gente para o dia a dia, né? Ela traz a gente para os nossos dramas, mas ter esse homem como um guia, como uma bússola, e ter a pura intenção de ser cada vez mais próxima a ele, é o que move a minha vida. Eu sei que eu erro, eu sei que eu peco, mas eu também me perdoo, porque também entendo a minha condição humana nesse tempo e espaço, nesse nível de consciência, mas faço tudo sempre que eu estou em dúvida, buscando a referência de Jesus. Sempre que eu estou com algum problema na minha vida, ou com alguma decisão que eu tenha que tomar, ou com algum conflito, eu sempre me pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? E quando você conhece a vida dele, como eu conheci através desse livro, a resposta vem fácil, porque você entende que é um homem tão reto, tão puro, tão perfeito, tão mestre em todas as virtudes emocionais, que a Havaiana fala das virtudes emocionais, tão perfeito que ele realmente não tem como você se desviar. Você pode até cair, mas você levanta, tá? E então eu quero agora falar um pouco do Theta Healing, como que a Havaiana vê tudo isso. Muita gente me pergunta, né, o que a Havaiana fala de Jesus, gente? Ela fala muito pouco, mas ela fala tudo. É só ter atenção. O Theta Healing é uma filosofia de vida e é também um método terapêutico, né? E é uma filosofia que foi trazida pela Havaiana, foi criada para ajudar a humanidade, né, a se conectar com o que há de mais elevado, que é o que a gente chama de sétimo plano de existência, a fonte criadora de tudo que é, o criador de tudo que é, o criador de todas as coisas, né? Deus para a maioria. Então, essa é a ideia. E é muito sábio o Theta Healing, porque como o método se refere a um trabalho de crenças, entendendo que tudo que você manifesta na sua vida, né, é através das suas crenças. Então, é óbvio que o Theta Healing não poderia trazer uma crença religiosa, uma fé única, porque ele é uma revelação para todas as pessoas, de qualquer religião, de qualquer fé, ou que simplesmente não acreditem nem em Deus,
né? Mas que também não neguem, que simplesmente acreditem. O pré-requisito para você fazer Theta Healing é que você tenha pelo menos a crença numa energia criadora de tudo. Não importa, você não precisa chamar essa energia de Deus, você não precisa chamar essa energia de Jesus, de Maomé, de Buda. A gente acredita que Buda, Krishna, Maomé, todas são correntes que te levam a essa mesma energia do puro amor perfeito que cria o próton, o átomo, o quark, tudo que é, do menor grão de areia até a maior montanha, do mosquito até você, tá? Tudo é feito dessa energia que cria a menor parte, né, da menor partícula subatômica, se a gente for dividindo o átomo, próton, elétron, quark, até chegar no que o livro de Urantia chama de ultimatum. Ultimatum, pelo livro de Urantia, seria a última partícula de Deus e que a menor partícula a gente ainda não descobriu, tá? A física quântica está falando ainda em quarks, né? O livro de Urantia ainda fala que tem alguma coisa menor e mais primordial, que é o ultimatum, tá? Mas isso é só uma curiosidade. Bom, Carol, por que você estudou tanto o livro de Urantia e ficou com o Theta Healing? Porque o livro de Urantia é muito erudito, é uma leitura difícil, é uma leitura, não é impossível, é uma leitura incrível, mas quem se aventura a entrar no livro de Urantia vai ter aqui muita coisa para estudar, né? E eu percebi, eu leio o livro de Urantia há muitos anos e ele transformou a minha vida num sentido intelectual e espiritual, mas eu passei por aquele perrengão da minha vida que todo mundo conhece, né? Quando eu perdi tudo e tive o meu litígio e tal, eu não vou contar essa história agora. E aí, um dia eu falei assim, meu Deus, para que serve eu estudar tanta coisa, eu saber tanta coisa, eu saber quantos universos tem, quais são as hierarquias galácticas, né? Quem são Lanonandeques, Nalordiateques, Melquisedeques, Micaéis, Nanubins, Querubins, Senubins. O que adianta eu ter estudado tudo isso com riqueza de detalhes? Fazer palestras sobre isso, porque eu cheguei a dar palestras nos encontros internacionais dos urantianos. Para que serve se eu estou aqui num perrengue, eu não consigo resolver minha vida, eu não consigo gerar meu próprio sustento, eu estou aqui, para que isso está servindo? E então eu entendi que às vezes a gente se perde em elucubrações mentais, em distrações mentais, que reais ou não, fascinantes ou não, às vezes não trazem uma prática, uma cura prática para a nossa vida, porque a gente está aqui na matéria, a gente está na 3D. Eu conheci urantianos, eu sou amiga de urantianos fabulosos, maravilhosos, irmãos de alma, pessoas inteligentíssimas, queridas, muitos estão muito, muito bem na vida, mas outros são grandes estudiosos, né? E às vezes eles não conseguem ainda ter uma estrutura física mesmo, pessoas de 50, 60 anos que vão falar sobre isso, você fala de onde sai tanto conhecimento, tanta inteligência, no entanto as pessoas não conseguem custear suas próprias vidas. Então, eu percebi que eu precisava ter um equilíbrio. A gente tá aqui num lugar de matéria, né? E a vida espiritual, ela é tão fascinante que às vezes a gente se envolve com ela e esquece de cuidar do prático, que são os recursos necessários para você justamente poder, né, ter essa espiritualidade, evoluir e disseminar. Então, quando o Theta Healing chegou na minha vida, eu encontrei aqui uma cura para minha crise emocional, para minha crise financeira, né? Porque ele é um método prático que vem de encontro com o meu conhecimento de Urantia, que tudo que eu vi aqui, o livro de Urantia dá detalhadamente, e eu percebi que as pessoas talvez não precisem de tantos detalhes. A não ser que você seja um fascinado por detalhes, por mistérios e um grande buscador, é incrível. Mas se não, o Theta Healing é um método fácil e tangível, acessível a qualquer pessoa. E não menos profundo. Não menos profundo. Theta Healing, cada vez que eu faço um curso novo com a Havaiana, eu falo, meu Deus, como ela pode ser tão profunda? Quando eu acho que eu aprendi tudo sobre isso, ela vem e me surpreende. E olha que a minha base é o conhecimento do livro de Urantia. Então, eu quero ler aqui o pouco que a Havaiana fala sobre Jesus Cristo, mas que para mim é o suficiente. E
quando eu já estava encantada com o Theta Healing, né? Quando eu lia esse capítulo, foi igualzinho com o livro de Urântia. Quando eu li a vida de Jesus no livro de Urântia, eu falei, essa é a verdade. E quando eu vi o que a Vaiana falou aqui sobre Jesus, ela me convenceu com todo o meu coração. Eu quero ler para vocês o Jesus da Vaiana Stable, do Theta Healing, tá? É muito curtinho. Prestem atenção, porque para mim é bem emocionante. Eu não sei como vai ser para vocês. Então só para falar, comecei a falar que Jesus para mim não nasceu no dia 25 de dezembro, e sim no dia 21, né? Até porque, se você pensar, 25 de dezembro em Jerusalém, provavelmente nevava, era muito frio, seria improvável esse bebê ter sobrevivido numa manjedoura ali, né, ao relento, e os pais também. Enfim, elucubrações, não faz diferença. Mas por que eu tô fazendo agora a semana do Natal? Porque o Theta Healing me ensinou uma coisa muito importante. Existe uma força, uma energia que a gente não tem como se distanciar, que é o inconsciente coletivo. Todos somos um, todos somos átomos de uma totalidade, todos somos células de um Deus em formação, né? Cada um de nós é um pouco da essência divina e perfeita do Criador se experienciando na matéria, para se autorreferenciar através de cada ótica, de cada um, de cada pontinho que somos nós. Então o inconsciente coletivo não dá para fugir dele. E se agora o inconsciente coletivo está vibrando no Natal, né, está vibrando no nascimento de Jesus, não tem problema, não me importa a data que ele nasceu lá atrás. Importa que eu estou aproveitando essa energia aqui como oportunidade de falar desse homem para vocês, né? Como ele mesmo disse, conhecerei a verdade vos libertará. Exatamente, Martinha. E ele falou mais, e é esse convite que eu quero fazer para vocês a partir de agora, para essa semana e para sempre, para a vida. Eu quero que essa semana toque o coração de vocês. Aonde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então ele está aqui. E eu quero fazer uma meditação assim que eu terminar de ler isso, para que vocês sintam essa energia crística, para que ela toque o coração de vocês como toca o meu, tá? Prestem atenção no que a Vaiana fala aqui. Só pegar uma água aqui, 1 minuto. Olha que coisa linda. 2 minutinhos de leitura, tá? É bem rapidinho, a gente já vai meditar e entrar nessa energia maravilhosa. A primeira iniciação espiritual. Jesus, o Cristo. Desde muito jovem tenho experiências espirituais. Minha vida mudou completamente com uma visão que eu tive aos 17 anos de idade. Eu era casada com meu primeiro marido, Harry, e estava grávida pela primeira vez. Ficamos casados por cerca de 9 meses, quando Harry percebeu que eu tinha dificuldade para ler. Isso ocorreu em razão de todo o movimento em minha vida até então. Se eu fosse para uma escola, seria só para ser expulsa alguns meses mais tarde e ir para uma outra, o que não me ajudaria a aprender. Harry estimulou minha capacidade de ler de uma forma artesanal. Ele trazia livros para casa e os lia para mim. Ele me mantinha interessada e em seguida parava em um ponto particularmente bom do livro e me dizia: agora é sua vez de ler o restante. Isso me estressava infinitamente, mas eu estava tão intrigada com o livro que começava a ler e o compreender melhor. O primeiro livro com que ele começou foi O Hobbit, de J.R. Tolkien. Foi essa maneira que comecei a ter interesse por livros. O próximo livro que meu marido trouxe para casa e que despertou meu interesse foi O Senhor dos Anéis. Esse foi ainda mais difícil para mim, mas era um livro tão bom que eu mergulhei completamente. Aliás, a gente pode um dia falar do Tolkien, né? Do Tolkien, do Lewis, porque eles também têm uma religiosidade, uma coisa com Cristo incrível. Foi nessa época que eu estava envolvida com uma organização religiosa. Minha mãe sempre foi muito religiosa e falava de Jesus isso, Jesus aquilo, tudo era Jesus. Desde cedo eu nunca consegui entender essas coisas de Jesus. Eu pensava,
Por que eu teria que orar para Jesus se eu podia falar com o próprio Criador? Não é com ele que a gente deveria estar falando? Eu tive problemas com esses questionamentos quando estava na igreja com a minha mãe, mas nesse período da minha vida as coisas tinham mudado para mim. Eu estava casada e seria mãe. Envolvi-me com a religião. Mesmo assim, eu nunca pude entender o foco em Jesus, até que meu sogro me deu uma cópia antiga de um livro chamado Jesus Cristo. Nessa altura, eu tinha começado a ler. Mas esse livro era um desafio ainda maior, ele me fascinou, com uma perspectiva sobre aspectos de Jesus que eu nunca soube. Quando eu já tinha lido mais da metade do livro, pedi clareza ao Criador sobre as dúvidas que eu tinha a respeito. Foi durante o dia, quando meu marido tinha saído para trabalhar, que eu cochilei um pouco com essas questões fervilhando na minha cabeça. E foi então que eu tive um sonho tão forte que parecia uma visão. Nessa visão, fui levada ao cosmos, para um lugar distante onde havia uma bela praia. Eu intuitivamente sabia que a praia simbolizava as areias do tempo e as águas do mar eram o mar do conhecimento. Eu vi um homem sentado sobre uma rocha negra, onde batiam as ondas que chegavam. Eu sabia que esse homem era o próprio Jesus, o Cristo. Ele disse: "Olá, Havaiana, nós nos conhecemos." E depois de uma breve pausa, acrescentou: "Você tem perguntas sobre mim e minha vida?" E eu disse: "Sim, Senhor, eu tenho." Jesus acenou com a mão e disse: "Olhe." Houve uma abertura no tempo. Jesus me mostrou tudo o que aconteceu em seus primeiros anos de vida na Terra Santa. Em uma visão dentro da visão, ele me mostrou a verdade de todas as pessoas que estiveram com ele antes da crucificação. Eu vi os saduceus e os fariseus, os romanos e os apóstolos. Ele me mostrou ter entendido todas essas pessoas e não guardou nenhum ressentimento ou rancor delas. Ele foi a pessoa mais gentil que já conheci. Ele emanava uma compreensão profunda de todos que estavam ao redor dele naquela época e do que estava acontecendo no presente. Um incrível sentimento de compaixão veio dele. Então eu lhe perguntei sobre como seria o final do mundo. O que eu vi não é o que você espera. Eu vi crianças especiais nascendo no mundo. Era o nascimento dessas crianças que marcaria o fim do mundo como se conhece. Eram essas as próprias crianças que seriam o novo começo. Eu fiquei tão impressionada e me senti humilde pela incrível compaixão vinda dele e decidi que, se fosse possível, seria tão gentil e compassiva como ele foi, ou pelo menos me esforçaria para ser assim. Eu senti, olha que lindo, eu senti que deveria dar a esse espírito incrível um presente pelo testamento que foi sua vida, por sua compaixão e misericórdia. Eu perguntei a ele o que eu poderia lhe dar, e ele me disse: "Havaiana, o maior presente que você pode me dar é criar algo belo." Criar algo belo. É isso que ele espera da gente. Que a gente seja feliz e que a gente honre o testamento que foi a vida dele, seguindo o exemplo dele e criando algo belo com o que a gente tem, com a nossa essência. E a Havaiana continua aqui: "A Cristo eu dei o maior presente que eu poderia dar, o dom da minha criatividade. Eu fiz um voto a Deus e ao Cristo que pintaria o fim do mundo e um novo começo. Então eu tive uma visão de 3 murais que eu pintaria no futuro. Eu também disse ao Cristo que o nome que daria à criança que estava em meu ventre seria em sua homenagem. Então chamei meu filho de Joshua Lael. Joshua significa a salvação do Senhor e Lael significa Ele é Deus. E a Havaiana tem um filho chamado Joshua. Ele inclusive também forma instrutores de Theta Healing.
Desde aquela época eu tenho estudado muitas religiões e encontrado sabedoria em todas elas, mas eu sempre me lembrarei de como conheci a essência espiritual de Jesus, o Cristo, e da promessa que eu fiz. Eu rezo para que você ouça o que o Criador diz. Eu rezo para que você saiba que as respostas que você recebe sejam claras e reais. Eu rezo para que você seja capaz de manter o egoísmo fora das suas relações. Eu sinceramente espero que esse livro tenha sido útil para você em seu dia a dia e que você compartilhe esse novo conhecimento com os outros. Acima de tudo, que você saiba que nenhum desafio é impossível entre você e o Criador. Isso é o pouco, mas o necessário que a Havaiana fala sobre Jesus, tá? E aí, a filosofia do Theta Healing fala sobre os 7 planos da existência. Lá no curso básico a gente já começa a introduzir os 7 planos da existência, essa filosofia maravilhosa, né? De como tudo no universo está configurado em todos os planos, e aí a gente começa a entender aonde Jesus, esse grande avatar, né, está. Vou dar um spoiler para você, ele está no 5º plano da existência, tá? E o Criador está no 7º. O 6º plano é o plano das leis. Carol, você lindamente, obrigada, porque eu leio com o coração, Ana. Olha, vamos fazer uma meditação para a gente buscar um pouco essa essência de Cristo, que ela é tão, tão curativa, né? Quando eu vejo toda a base do Theta Healing, eu vejo que Cristo foi o maior Theta Healer, porque o que o Theta Healing faz? Ele ensina pra gente, é um treino para que a gente acesse, para que a gente o tempo inteiro esteja focado em treinar a coisa mais importante, que é o amor incondicional, o amor perfeito, o amor puro da alegria e da inteligência de Deus. O Theta Healing é uma técnica que o tempo inteiro treina a gente para se conectar com esse amor e ensina que só esse amor cura e que através desse amor de Deus a gente cura. E por que essas sessões de Theta Healing são tão incríveis? Porque o Theta Healer, o terapeuta, ele vai acessar através da meditação essa energia do amor puro, ele vai calar o seu ego e ele vai olhar para o seu paciente, pelo menos naquele momento de concentração, de Theta, com os olhos de Deus, sem julgamento. E vai fazer um trabalho de crenças, ou seja, ele vai limpar do sistema do paciente as crenças limitantes, ressignificando os valores, ressignificando e motivando aquela pessoa para o seu verdadeiro potencial. Ou seja, o Theta Healer vai, através da energia do amor, ensinar para o seu paciente uma forma elevada de viver, sem aconselhamento, mas através da limpeza das crenças e do empoderamento daquele paciente, para que ele reconheça em si o seu próprio ser de poder, porque todos somos seres de poder. Então, se a gente olhar para a vida de Jesus, era isso que ele fazia. Ele curava através do amor. Ele falava para o cego, veja. Ele falava para o leproso, levante. O que ele estava fazendo ali? Ele estava encorajando, ele estava fazendo a pessoa acreditar através da figura dele de Salvador, de divindade. A pessoa acreditava através da fé que ela podia e ela fazia. E qual era a energia que ele investia para poder configurar a cura na pessoa? A energia do amor. Então não é diferente do que a gente faz no Theta Healing. A gente entende que as disfunções são criadas pelas energias tóxicas dos pensamentos limitantes e que quando você limpa um pouco de crenças e traz do Criador essa energia perfeita do amor, você tem a energia suficiente para recriar uma realidade, para desconfigurar uma doença e tornar aquilo saúde, tá? Então, Jesus fez a revolução. O Theta Healing é sobre isso. Jesus era a maior manifestação. Eu dei um curso de manifestação há 2 semanas e eu trouxe Jesus porque ele era o maior manifestador. Só que como que ele transformou água em vinho? Como que ele levantou um morto? Como que ele ressuscitou um morto? Como que ele curou tanta gente?
Como que ele manifestou aquela pesca absurda que o mar não estava para peixe e ele levantou centenas de peixes, milhares de peixes? Como que ele andou sobre o mar? Como que ele fez esses milagres? Porque ele dominava, ele era mestre em todas as virtudes. Ele tinha o coração mais puro que já foi vivido aqui na Terra. Ele foi o ser mais gentil, mais compassivo, mais verdadeiro, mais alegre, todas as virtudes. Se você pegar o livro, se você tiver aí o livro Planos da Existência, da Vaiana, que é um livro que fala sobre a lei e a virtude, você vai perceber que cada lei que está descrita ali, Jesus dominava. Ela dá ali um livrinho de receitas, né? Um guia completo das leis das leis emocionais, ou seja, das virtudes que você tem que dominar para poder desenvolver as habilidades psíquicas de manipular as leis da física, de influenciar as leis da física, né? Jesus dominava todas, por isso que ele manifestava sem processos. Se a gente consegue manifestar, né? Só que de uma forma ralentada, e graças a Deus, senão a gente não estaria vivo. Porque pensa, se você manifestasse o que você pensa instantaneamente, todo mundo já tinha se matado. Quantas vezes você já pensou em se matar e matar o outro, né? Então, por isso que o nosso poder de manifestação é ralentado, porque as nossas crenças não deixam o que a gente pensa acontecer logo. Mas só para você ver como você é um ser de poder, você manifesta as coisas na sua vida, você está vivendo a vida que você manifestou, ainda que de uma forma disfuncional. E esse é o seu poder, a sua mente está criando. Conforme você limpa e tem um coração mais puro, como Jesus, a sua manifestação é instantânea. Você também pode transformar água em vinho. Só que você só vai conseguir mexer nesse nível molecular de transformar água em vinho quando dentro de você dominar a virtude e tiver um coração tão limpo quanto de Cristo. Então, deixe ele ser seu exemplo, entenda a vida desse homem. Ele veio aqui viver na humanidade para mostrar que a gente pode. Nós também temos a essência humana e a gente na carne pode fazer, ou pelo menos buscar, intencionar ser um pouco do que ele foi. Isso já é muito, isso já mudaria tudo. Se todos os seres humanos tivessem como mestre, tivessem como ídolo, tivessem como exemplo, não, com todo respeito, mas não a Anitta, não o Michael Jackson, mas Jesus Cristo. As pessoas idolatram pessoas erradas, seres humanos vulgares, fúteis, em desenvolvimento, que ainda não estão preparados e não olham para quem é o verdadeiro mestre. E nada contra, você pode se deliciar com a música da Anitta e pode ter adorado um show do Michael Jackson e são artistas e são seres que estão aí também servindo de alguma forma, mas a gente não pode se identificar com essas pessoas que são tão falhas. Se a gente tem um mestre tão incrível, tão perfeito, com a história, mesmo que em várias religiões diferentes há registros desse homem, desse ser, e é inquestionável a magnitude dessa vida. Então é isso que eu tinha para falar hoje sobre ele. A gente continua amanhã e eu quero fazer uma meditação para a gente se conectar com essa energia, tá bom? Você entra no seu coração, fecha os seus olhos. E agora a gente vai começar a meditar, mas eu quero que você ponha a intenção na sua mente, no seu coração, de realmente sentir, experimentar agora essa energia crística. Que energia é essa desse homem tão magnífico, que mexe com tantas pessoas há tantos anos, que move a sociedade, que está em todas as escrituras? Vamos entender que energia é essa através da fonte mais elevada, da fonte do Criador. Então, centra no seu coração e imagina que você está empurrando essa energia para o centro da Terra. Do centro da Terra, de um poderoso cristal de quartzo branco, você vai puxar essa energia potente da matéria, do mineral, da estrutura que a Terra oferece para a gente. Deixa ela entrar
iluminando desde a sola dos seus pés, percorrendo todo o seu corpo, subindo pelas pernas, pela coluna, expandindo e alinhando os teus chakras, trazendo de volta o seu poder pessoal, te alinhando como um ser poderoso aqui na Terra. Essa energia passa por todo o seu corpo e projeta uma linda bola de luz acima do topo da sua cabeça. Você imagina a cor que essa bola tem e imagina que você entra nessa esfera de luz e percebe como dentro dessa esfera você está totalmente seguro e confortável, com os chakras alinhados. Então esse seu ser de poder vai começar a subir através dessa bola de luz. Você vai subindo cada vez mais alto, subindo além das nuvens, saindo da atmosfera da Terra. Eu quero que você veja a Terra distanciando e a sua realidade distanciando enquanto você sobe mais alto por todo o universo. E você vai subir pelo universo mais rápido que a velocidade da luz, atravessando todas as galáxias, sistemas, planetas. E você vai além das bordas, dos limites do universo. Agora você vai atravessar muitas camadas de luzes azuladas, claras e menos claras, claras e menos claras. E vai chegar numa energia dourada, muito vibrante. Conforme você vai subindo por essa camada dourada, sua bola vai ficar cheia de partículas douradas. Quando a sua bola estiver completamente dourada, você vai se conectando com uma energia forte e familiar. E você vai subir além dessa camada, atravessando agora uma energia que parece um plasma gelatinoso, multicolorido. Você vai subir por todas as cores, por essa camada gelatinosa. Atravessa e chega na nuvem rosa, fofa, que é a mais elevada de todas as leis, a lei da compaixão. Deixa essa compaixão tomar a sua bola. Eu quero que você sinta que essa nuvem rosa envolve a sua bola e gentilmente empurra a sua bola para dentro de uma janela, de onde vem uma luz branca, branca, branca como a neve. Você vai subindo, subindo, subindo nesse lugar onde só existe uma energia branca, branca, linda e cintilante, perolada, vibrante. Imagina que a sua bola de luz começa a se diluir nessa branca, vai ficando branca, iluminada e se torna a mesma coisa que a luz. Você já não pode ver a bola, tudo é luz branca. Você sente que as suas moléculas, as suas células, tudo que você é, a sua energia começa a vibrar tão intensamente que as suas moléculas também vão se desintegrando, se misturando com essa vibração branca. E você expande nessa luz branca tão profundamente que você se mistura e se torna a própria energia da criação. Você volta a esse lugar de origem, onde não há separação, onde você não pode mais sentir os limites entre o seu corpo e essa energia. Você se torna a própria luz branca da criação. Para um tempinho para perceber como é ser completamente branco, perolado, como é ser a própria energia que se move por todas as coisas. Qual é a sensação de ser a alegria perfeita, a inteligência, o amor puro da criação? Qual é a sensação de ser a própria essência que cria o próton, o átomo, o elétron, as células e tudo o que há?
você está na mais alta vibração. E nesse lugar, nós vamos comandar o Criador de tudo o que é comandado, que cada célula do meu corpo, cada parte do meu ser, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, meus órgãos, tudo que eu sou, que eu sinta agora a sensação crística, a sensação de estar com Cristo, a sensação de estar próximo, unido, unida a Cristo. Me ensina, Criador, sobre essa energia, me mostra qual é a sensação de ter em mim essa energia crística, da compaixão, da gentileza, do amor de Cristo, desse homem, desse grande avatar. Mostre-me. Criador de tudo que é comandado que seja mostrado agora qual é a sensação de ter Cristo lavando os meus pés. Eu quero que você se imagine sentado onde o Criador te mostrar, e deixa Cristo lavar os seus pés. Sente esse amor, essa humildade, esse poder. E permita que Ele te purifique lavando os teus pés. Agora eu quero que você sinta um verdadeiro abraço de Jesus. Criador, me mostra a sensação de ser abraçado, acolhido e protegido por essa energia crística, por Jesus Cristo. Recebe esse abraço desse pai, desse irmão, desse amigo perfeito que te ama incondicionalmente. Criador de tudo que é comandado que me seja ensinado como lavar os pés de Cristo. Mostre-me. E agora imagina que você lava os pés de Cristo.
se você quiser, você pode perguntar para ele como você pode servi-lo, como você pode retribuir pela vida, pelo testamento que foi a vida dele aqui, por tudo que ele deixou para a humanidade. Então vai voltando para aquela luz branca, perfeita de amor. Deixa essa energia crística ser trazida para a sua água. Imagine que o próprio Cristo coloca seu amor na água que você vai beber agora. E você pode abrir os olhos. Então é isso, pessoal. Vamos voltando. Vou ver as mensagens aqui. Deus se fez carne, veio à terra como Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, para trazer a paz. Ele foi e será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e traz paz. Vai aparecer uma geração de sacerdotes capaz de entender novamente a linguagem da alma. Quem crê na Santa Trindade sabe que Jesus é o próprio Deus, pois são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus sempre ofereceu perdão à humanidade, pois Ele próprio, Deus na carne, lindo. Conhecereis a verdade, muito bom. Que bom, pessoal, obrigada por estarem aqui. A gente volta amanhã, espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem para que mais pessoas possam receber essa energia. Foi lindo o Lava Pés, é muito emocionante, né? É uma linda maneira de começar a semana. Cadê? Ive, não tô achando sua mensagem. Você leia a mensagem que compartilhei hoje, Carol. Aonde? Aqui? Aqui, Ive. Muito emocionante, foi muito profundo. Antes de